Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse capítulo nos fala também da inconstância, né? Do perigo da inconstância na vida do cristão. E o versículo 4, ele tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então eu aprendi muito com o exemplo do pão, não é? Que quando você vai fazer pão, você pode não gostar dos ingredientes, você vai comer uma colher de farinha, vai grudar na boca aquilo. Você vai comer uma colher de fermento, aquele negócio é amargo. Você vai comer sal, também não é agradável, muito sal. E óleo, então, também não dá certo, né? Mas para fazer pão você precisa de tudo isso. São ingredientes separados, individuais, que vão sendo acrescentados na vasilha até formar uma massa. E depois não para aí. Aí tem que apanhar. Aí a massa apanha, a pessoa que vai fazer o pão bate na massa, depois ainda enfia no meio do fogo, no forno quente, alta temperatura, e essa massa sofre lá dentro, ela vai ter que passar por aquele fogo, mas só depois de tudo isso que vem o pão pronto, e vem um pão gostoso. Então, tenha, porém, versículo 4, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então é sempre importante pensar que uma prova que nós estejamos passando, ela não pode não ser sozinha. Pode ser apenas um dos ingredientes que o Senhor está colocando na nossa vida para nos edificar, para nos educar, para nos disciplinar também, às vezes, né? E é por isso que tem que ter paciência, esperar para ver o fim do filme. Eu estava lembrando esses dias que uma vez eu vi que estava passando um filme e eu olhei assim e falei, acho que eu já vi esse filme, não sei de onde, não gostei, né? Era um filme de ficção. Mas aí eu decidi assistir de novo. E aí que eu lembrei, entendi, né? Que não é que eu já tinha assistido o filme, eu tinha assistido o começo do filme. Num voo que eu fiz, não sei se foi para os Estados Unidos ou de volta nos Estados Unidos, mas era aquele filme que você vai assistir quando já falta pouco para terminar a viagem, né? Então a viagem acabou antes de acabar o filme. E eu fiquei com aquela má impressão do filme. Aí quando eu fui assistir de novo, falei, puxa, que filme legal, cara. Eu nunca pensei que fosse tão bom esse filme. Por quê? Porque eu não tinha visto o fim do filme. Então, às vezes, nós tentamos analisar nossas tribulações, as nossas provações, sem chegar ao fim do filme, sem termos visto quando termina, como que as coisas se revelam no final. E nada mais seguro do que confiarmos naquele que vê o fim a partir do começo. Eu lembro que tem um versículo assim, mas não lembro onde. Mas ele é aquele que enxerga o fim a partir do começo das coisas. Nós não enxergamos o fim. Nós ainda estamos na metade da jornada aqui na Terra. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Nós temos basicamente, acho que três, às vezes é mais, mas vamos falar três aqui. Três coisas. Uma é conhecimento. Nós buscamos conhecimento, aliás, vamos até abrir lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Três coisas aqui.
conhecimento da vontade do Senhor, sabedoria e inteligência espiritual. Para que serve cada coisa? Bom, conhecimento é a matéria-prima, né? Conhecimento é a argila que nós vamos usar agora para fazer a obra. E a sabedoria é como aplicar o conhecimento. Porque não basta ter conhecimento, tem gente que conhece horrores, né? Conhece tudo. Verdadeira enciclopédia ambulante. Mas não sabe aplicar esse conhecimento. É aquela velha história do cara que tinha uma máquina na fábrica e deu um defeito e ninguém sabia consertar a máquina. Ele chamou o especialista, né? O especialista foi lá, ouviu a máquina, tal, funcionando, barulho estranho, tal. Aí ele pegou, abriu a maleta dele, tirou um martelo e deu uma marretada num determinado lugar da máquina. Bem! Aí parou o barulho lá que estava fazendo, e a máquina daí começou a funcionar direitinho, sem nenhum ruído estranho, né? Aí o dono da fábrica ficou maravilhado. Falou, puxa vida, o cara entende. Quanto é que foi? R$1.000. Ah, mas como? R$1.000 para dar uma martelada? Não, a martelada foi R$1. R$999 foi para saber onde dar a martelada. Então, isso aí é a sabedoria. O conhecimento, a sabedoria, e depois vem a inteligência espiritual, que nos fala de discernimento. De discernimento também, de onde dar a martelada, né? Então, essas três coisas nós temos e oramos, devemos orar por isso, porque aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo estava orando para que os colossenses fossem cheios de conhecimento da vontade do Senhor. Não é conhecimento inútil, não é quem descobriu o Brasil ou conhecimento de geografia, não. Em toda a sabedoria e inteligência. Para quê? Para que eu preciso ter essas coisas? O versículo 10 de Colossenses 1 explica: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, essa é a razão, voltando lá em Tiago 1, essa é a razão no versículo de pedirmos sabedoria. Versículo 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Veja que todas essas coisas que nós recebemos do Senhor, elas têm por objetivo andarmos da maneira correta, na presença do Senhor, testemunharmos da maneira correta, louvarmos, adorarmos da maneira correta. Hoje eu tentei explicar para algum, não sei se é irmão, ele dizendo que ele adora no templo, porque ele adora no templo, que ele não vê nada errado em adorar no templo. Eu falei, olha, amigo, o único problema que tem é que não existe um templo mais, né? O Senhor já avisou aquela mulher samaritana que já tinha chegado a hora quando não se adoraria nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem numa montanha, nem em lugar nenhum. Porque Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ah, não, mas eu não quero nem saber, eu adoro em templo. A pessoa não quer saber, esse que é o problema. Você quer explicar que as coisas mudaram, né? Que hoje não tem templo, só tinha um templo, que era o de Jerusalém, não podia ter outro, em lugar nenhum. Mas aí o cara fala, não, eu a vida inteira eu fiz assim, né? Por que eu vou mudar? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu não era Gabriela. Então, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A melhor coisa é quando nós não entendemos algo, ou achamos estranho alguma coisa, alguma verdade até que algum irmão apresente, a melhor coisa é orar. É orar e pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê entendimento, eu não estou entendendo isso. Eu não estou entendendo. E é fácil acontecer isso porque nós temos uma tradição, uma bagagem
muito grande de catolicismo ou de protestantismo que muitas vezes atrapalha no entendimento da Bíblia, né? A gente vai ler a Bíblia e acaba lendo 3 reis magos e não tem 3 reis magos na história. Não tem, só no presépio que tem 3 reis magos. Ou a gente acha que quando Paulo ia no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo. Nas revistinhas de criança tem Paulo caindo do cavalo, mas não tem um cavalo ali na história. Então várias coisas que ficam impregnadas na nossa memória não tem fundamentação bíblica. Então o melhor é pedir sabedoria a Deus. Pedir sabedoria a Deus, que dá liberalmente e o não lança em rosto, ou seja, não nos ofende, não nos força. Porque nós, quando vamos passar um conhecimento para alguém, nós podemos ter aquele hábito de fazer pose, né? Levantar o queixo, como quem diz, agora você vai ter que aprender de mim. Quantos anos você tem de convertido mesmo? Eu tenho muito mais tempo que você. Então eu vou ensinar a você essa atitude horrorosa, né? Que às vezes nós temos, passa pela nossa cabeça de olhar para os ignorantes, né? Olhar de cima para baixo assim, esses ignorantes que não entendem nada. Então, o não lança em rosto. O Senhor não faz isso conosco. O Senhor nos dá sabedoria, nos dá entendimento, mas não nos lança em rosto, não nos humilha para termos esse entendimento. Peça, porém, no versículo 6, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ou seja, do coração que vai para um lado e vai para o outro, é inconstante em todos os seus caminhos. Então o que eu tenho que fazer é pedir com fé e não duvidar. Eu duvido quando não estou seguro daquilo que eu estou pedindo. Às vezes alguém vem me perguntar uma coisa e fala assim, hoje eu não vou resolver isso, esse problema, ou qualquer coisa, qualquer dificuldade, eu não resolvo coisas à noite. Eu não resolvo coisas à noite. Por isso que eu também não oro à noite. Muita gente ora antes de dormir. Não, eu oro depois que eu acordo. Porque se eu orar antes de dormir, eu vou pensar no problema e aí eu vou ficar matutando naquele problema, vou ficar roendo o problema e vou perder o sono. E como a gente chega numa certa idade, que perder sono é terrível, né? É um problema muito grande, eu prefiro ficar quase batendo a testa de sono e correr e dormir. Às vezes até no próprio sofá eu já deito, apago a luz e durmo no próprio sofá, para não perder o sono, porque velho tem uma coisa muito valiosa que é sono. Porque você perde o sono, aí você fica a noite inteira, né? Então eu não levo problemas para resolver à noite. Eu deixo tudo para o dia seguinte de manhã. Daí eu estou com a mente desperta e estou tranquilo, aí funciona melhor. Não estou dizendo que todos têm que fazer isso, né? Mas para mim funcionou muito bem isso daí, de evitar à noite lidar com preocupações. Terceiriza para amanhã, terceiriza para o dia seguinte. E ficar sempre com fé, nada duvidando. E evitar esse coração inconstante, né? Uma hora está alegre, outra hora está triste, de picos, né? Tem até um estado é uma doença mental, né? Que tem isso, que é a pessoa ou está no pico ou está no fundo do poço, ou está no pico ou está no fundo do poço. Estou tentando lembrar aqui qual é esse estado mental. Bipolar, exatamente. Pessoa bipolar, ela é tudo extremo, ou ela está no topo ou ela está lá embaixo. Então é preciso evitar esse tipo de comportamento, né? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Seja quando está lá em cima, seja quando está lá embaixo, fica toda hora trocando
E aí no versículo 9, glorie seu irmão abatido na sua exaltação, e o rico no seu abatimento. Porque ele passará como a flor da erva. O que aconteceu aqui? O abatido vai se gloriar na sua exaltação. Que exaltação se ele está abatido? Porque ele foi exaltado. Quando ele creu em Cristo, ele foi exaltado aos lugares, aos píncaros da glória, aos lugares mais elevados. Ele foi exaltado. Então, o irmão abatido, pense, quando se vê abatido, pense no que tem, abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, já tendo todos os seus pecados perdoados, tendo o Espírito Santo habitando em si, que nunca mais vai sair, nunca mais vai deixar. O Senhor falou lá no Evangelho de João, ele, o Espírito Santo, estará sempre convosco, ou estará convosco para sempre. Então, o abatido, glorie-se na sua exaltação. Irmãos, se nós pegarmos um papel e começarmos a listar tudo que nós temos em Cristo, vai faltar papel, vai faltar lápis. Porque é muita coisa, mas vai faltar papel de tantas coisas que nós temos, tantos benefícios, tantas misericórdias. As misericórdias do Senhor se acumulam na nossa vida. Mas nós temos que ter olhos para enxergar essas coisas, né? Nós temos que reconhecer a exaltação em que o Senhor nos colocou. E por outro lado, no versículo 10, ele fala, e o rico no seu abatimento. Por quê? Porque o rico, ele corre sempre o risco de se gloriar e de se firmar na sua riqueza. Mas ele deixa claro aqui, porque ele, o rico, passará com a flor da erva. Então, se por um lado o abatido pode se gloriar na sua exaltação, o rico não pode se gloriar na sua exaltação material. Ele tem que se gloriar no seu abatimento. Ou seja, no entendimento de que nada daquilo que ele tem serve coisa alguma em termos eternos, porque tudo vai passar como a flor da erva. E ele vai descrever isso, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Eu estava pensando, eu acho que eu vi uma cena de um filme que a mulher entra numa casa que estava fechada há muito tempo, e aqueles móveis cobertos, né? A cena típica de filme, né? Os móveis cobertos com lençóis e tal, uma casa já há muito tempo fechada. E o que chamou minha atenção é que tinha muitos vasos com flores na mesa, no aparador ao lado, na estante, muitos vasos com flores, e todos os vasos, as flores estavam todas secas, né? A mulher pega assim, a flor e joga no lixo, pega outra flor e joga no lixo. Então, essa é a glória do homem. Ela se seca. Quer dizer, eu comecei a pensar assim, aquelas flores um dia estavam frescas, estavam bonitas, enfeitavam o ambiente daquela casa, mas não durou muito. Não dura muito. Então, toda a glória, todo o enfeite dessa vida é como a flor da erva. Ela passa, ela vai acabar. Diz que quando aquele que foi presidente dos Estados Unidos, aquele que foi assassinado num teatro, e buscou a libertação dos escravos, né? E gerou aquela guerra, aquela revolução nos Estados Unidos. Bom, quando ele estava partindo da cidadezinha dele para ser empossado presidente, e todo mundo aplaudindo, né? Todo mundo gritando, dando vivas e tudo mais, ele estava lá atrás do trem, aquele engradadozinho que tem atrás, né? Acenando para a multidão. E o discurso dele foi assim: isso também vai passar. Ou seja, ele estava ciente
que toda aquela glória que ele estava ganhando ali, que ele estava conquistando, não ia permanecer. Então qualquer coisa neste mundo passa, não, mesmo coisas ruins que a dor uma hora passa, ou a tristeza uma hora passa, mas muito mais passam as vantagens e os benefícios da riqueza que podem desviar os nossos olhos do Senhor e acabarmos esperando muito mais no aumento das ações. Eu lembrei agora de um amigo meu, um colega meu, quando eu trabalhei em São Paulo. O tio dele faleceu e ele contou como é que foi, né? O tio era tão ligado em aplicações na bolsa que na cama, já poucos minutos antes de morrer, de dar o último suspiro, ele queria saber como é que estavam, qual era o valor das ações dele. Você vê que terrível, né? Um homem chegar nesse ponto e querendo saber, as ações dele não iam servir mais para nada, seriam como flores secas nos vasos de uma casa fechada. Nada daquilo ele iria levar. Abraham Lincoln, Lincoln, isso, exatamente. Abraham Lincoln. Gente, olha, não é só a riqueza que passa, viu? A memória também. Eu digo que às vezes eu estou andando na rua e dá um tonho assim e de repente eu penso, será que eu vesti as calças? Porque eu não lembro de ter vestido. Então, realmente, a idade, cara, eu estou até tomando um remédio para a memória, mas eu não lembro o nome, mas deve ser muito bom. Uma curiosidade sobre memória é que nós não temos memória como no computador. Nós não armazenamos as coisas que acontecem, ou as coisas que a gente sabe, como é armazenado no computador. Cada vez que nós precisamos lembrar de uma coisa, nós reconstruímos aquela memória. Por isso que se você viu, por exemplo, uma batida de carro na esquina, era um carro branco, era uma mulher dirigindo e bateu o carro na esquina. Aí, no dia seguinte, alguém chega para você e fala, você viu aquela batida de carro na esquina, rapaz? Eu vi. Então, era uma mulher de vestido vermelho, ela estava de vestido vermelho. Ela estava de vestido vermelho. E o carro estava com um pneu murcho. Não, o carro estava... Na realidade, aquela memória que você vai ter no final do evento, depois de alguns dias de conversar com as pessoas, ela não é mais a sua memória. Ela é um conjunto de lembranças que foram acrescentadas. Então, a nossa memória é assim, quando a gente vai tentar lembrá-la, a gente resgata não apenas o fato, mas tudo mais que a gente ficou sabendo a respeito daquele fato. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.